Observa que nós acabamos de ver que, tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ele ia passando, e a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava passando, havia ali um homem que se chamava Zaqueu, e a Bíblia faz questão de informar que esse homem que se chamava Zaqueu era chefe dos publicanos, e esse homem era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Presta atenção nisso aqui. Observa que a Bíblia, ela faz muito questão em dizer que Zaqueu, além de ser republicano, aleluia, Zaqueu era rico. O que me faz entender isso, pastor? Isso me faz quebrar aquele dilema aonde muitos, aleluia, pensam que buscar a Jesus, servir a Jesus, é para os pobres, é para os fracos, é para os derrotados. E aqui está muito deixando claro que quem era este homem era uma autoridade republicana e era rico. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, do menor até o maior terá que conhecer que Jesus Cristo é o único, fiel e verdadeiro. Aleluia! Isso me faz entender que esse homem tinha uma necessidade, porque ninguém busca Jesus por buscar. Ele tinha uma necessidade, e uma das necessidades dele, a Bíblia relata, era conhecer Jesus. Mas por que ele queria conhecer Jesus? Somente por conhecer? Não. Eu não duvido que ele queria conhecer a Jesus, porque ele sabia de que nome era esse chamado Jesus. Eu não duvido das coisas que falavam para ele a respeito deste Jesus. Eu não duvido que ele cria que esse Jesus poderia ser a solução de um problema dele, porque senão ele não iria querer conhecer Jesus por conhecer. Isso é uma analogia minha. Isso me faz entender que o dinheiro não resolveu o problema daquele moço. Sabe o que Deus está falando? Tem situações na nossa vida que o dinheiro não vai receber, não vai resolver. Tem situações na nossa vida que o conhecimento não vai resolver, que a nossa inteligência humana não vai resolver, o político não vai resolver, a medicação não vai resolver, a cirurgia não vai resolver. Por quê, pastor? Porque se resolver, você vai dizer: foi o médico que me curou, foi o remédio que me curou, foi o político que assinou. E Deus está dizendo: tem situações que eu te colocarei para que tu veja a minha glória ser manifestada em ti, diz o Senhor. Tem coisa que é só com o mestre, irmão. Tem coisa que é só Jesus para dar jeito. E aí a Bíblia vai dizer então que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Entenda isso. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o maior empecilho de Zaqueu era a multidão. Não é isso? Mas eu aprendo que o maior empecilho de Zaqueu não era a multidão. Aí Lucas vai detalhar, aleluia, Lucas vai detalhar dizendo que ele não podia ver por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então ele não avistou a Jesus. Por quê? Por causa do tamanho dele, não foi por causa da multidão. A multidão era só
algo que poderia ser um impedimento, porém não foi impedimento. Por quê? Porque o foco de Zaqueu, querendo multidão ou não, querendo dificuldade ou não, era conhecer a Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem muita gente que não conquista os seus próprios sonhos, porque põe desculpa na multidão, porque põe desculpa no tamanho da estatura, porque põe dificuldade em tudo. E o Senhor está dizendo: ei, não é a multidão que vai te parar, não é a tua estatura que vai te diminuir. Ah, meu Deus, para de colocar desculpa nas coisas, para de colocar dificuldade em tudo. Ah, eu tenho anos que eu sonho com isso. Sonho? E o que você fez para realizar o teu sonho? Eu sonho em ter a casa própria, mas eu não tenho condições. Você fez a inscrição do governo para ver se sai a tua casa? Não. E o seu trabalho? Tem feito com excelência? Tem tido visão visionária em querer crescer, em querer sobressair, para você ter uma promoção no teu emprego e conquistar os teus sonhos? Não. Então como que você quer da parte de Deus algo que nem você corre atrás? Zaqueu naquele momento poderia dizer assim: poxa, Jesus passou, a multidão cobria Jesus, e com a minha pequenez eu não pude ver. Sair frustrado, sair deprimido, sair depressivo, acreditar que ele não é nada, não é ninguém, acreditar que através da estatura dele, ele nunca iria alcançar o objetivo dele. Mas Zaqueu não. Independente da multidão, independente do obstáculo, o foco dele era Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Independente do teu choro, independente da tua lágrima, independente da porta fechada, independente de todas as entidades diabólicas, levanta-te, porque Deus te chamou para a boa obra. Para de colocar dificuldade em tudo. Para de ser frouxo. Está doendo, mas está adorando. Está gemendo, mas está clamando. A porta está fechada, mas eu ainda creio no Deus que eu sirvo, na palavra que eu leio. Vai se cumprir. Mas pastor, parece que está dando tudo errado. Meu irmão, um dos maiores sinais de que vai dar certo é quando dá errado. Meu Deus, não entendi, pastor. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus, ela é diferenciada. Ela não é a mesma matemática do homem, não, pastor. A matemática de Deus, ela confunde o homem, ela confunde Satanás, ela confunde a todos. A matemática de Deus é: a porta está fechada, então vai descer azeite. É na porta fechada mesmo. A matemática de Deus, sabe o que é? Alabaranduia, é o homem ser escravo a caminho da cadeira de governador. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Você hoje pode estar como José, sendo aprisionado, sendo socateado, chicoteado, como miserável, mas o Senhor está dizendo: a cadeira está lá pronta para você, a promessa está de pé. Não desista, não abaixe a tua cabeça. A tua posição hoje pode ser de escravo, mas a cadeira de governador está contigo. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus, aleluia. A matemática de Deus, meu irmão,
é pegar um filho obediente, um filho servo, aleluia, como Daniel foi, rejeitando as iguarias do rei, e Deus dizendo: pode lançar na cova dos leões, mas ele é servo, mas ele é fiel, mas ele não peca, mas pode lançar. Por que, Deus? Porque é lá na cova dos leões que eu mostrarei o poder que eu tenho. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Sabe o que Deus está dizendo? É dentro dessa provação que Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. É no meio dessa ventania que Ele vai ordenar os anjos ao teu respeito para te guardar. É no meio do choro que Ele vai manifestar da tua Shekinah. Ei, mas preste atenção numa coisa. Eu fico perguntando o que Zaqueu queria saber de Jesus. Porque Jesus era um líder que ele não temia nada. Jesus era um líder que ele não temia falar a verdade. Jesus era um líder que, se necessário, descer o cajado, ele descia. Mas para que Zaqueu tinha necessidade de conhecer a Jesus? Ei, sabe o que Deus está dizendo? Não tenha medo de ser verdadeiro. Não tenha medo de pregar a verdade. Não tenha medo de exortar quando necessário. Mas, pastor, eu posso perder o amor dele. Eu posso perder a ovelha. Ei, aleluia. A verdade, ela não expulsa. A verdade, ela atrai. Ei, a matemática de Deus é assim. Quando você prega a verdade, ainda que ela doa, ninguém sai. Enche a igreja. Porque é a verdade de Deus. Aleluia. É diferente de uma igreja cheia e uma igreja inchada. Os oba-obas estão inchando as igrejas. Mas eu vou te dizer uma coisa: essa pessoa que está inchada, vai chegar uma hora que ela vai sentir a sensação de que vai explodir, e vai sentir a necessidade de ouvir a verdade, de ouvir a palavra, e vai sentir a necessidade de ouvir que pecado ainda leva para o inferno, vai sentir a necessidade de que adultério ainda leva para o inferno, vai sentir a necessidade de que prostituição ainda leva para o inferno. Deus está dizendo: não tenha medo de falar a verdade, de pregar a verdade, de pregar a Jesus. E se você perdeu o familiar, e se você perdeu o amigo, ele não saiu da sua vida porque você falou isso. Ele saiu da sua vida porque ele não suporta a verdade que há em você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não adianta você tentar resolver com o jeitinho brasileiro. Não adianta você tentar mudar a sua vida com aquele jeitinho mais fácil de ganhar dinheiro, com desonestidade, com desvio. Deus está dizendo: não. Ei, se você quer crescer, cresça na verdade, cresça na palavra, cresça em Jesus Cristo. Doa a quem doer. Pregue a verdade, fala a verdade, trabalha com a verdade, estuda com a verdade, namora com a verdade, casa-se com a verdade. Ei, que a sua vida seja envolta com a verdade de Deus. Mas uma qualidade de Zaqueu é que Zaqueu, ele tinha foco, ele tinha determinação para atingir o seu objetivo. Aleluia. E para isso ele tomou algumas decisões que são necessárias tomar. E a primeira decisão de Zaqueu: primeiro, vencer aquele obstáculo. O obstáculo para Zaqueu era, aleluia, a sua estatura, que não a permitia ver Jesus. Não poderia ter desistido ali mesmo. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo?
Na sua primeira tentativa você pode fracassar. Deus está dizendo que no seu primeiro propósito pode falhar. Deus está dizendo que o fato de ter dado errado a primeira vez não significa que a segunda vez também vai dar errado, não. Porque o que vai determinar a tua vitória é a tua perseverança no Senhor Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você pensa que está a caminho da derrota, Deus te surpreende com uma grande vitória. Quando você pensa que está muito longe, Deus te surpreende dizendo: já está lá dentro da sua casa. Quando você pensa que não tem mais jeito, o Senhor está dizendo: ainda tem jeito, porque quem manda sou eu, quem ordena sou eu, quem prometeu sou eu. Ainda tem jeito, diz o Senhor. Agora cuidado com as falsas profecias. Isso nem está na programação de pregar, irmão. Deus está mandando aqui ao vivo. Cuidado com as falsas profecias, que quando você está a caminho de receber a sua vitória, vem um falso profeta profetizando algo, dizendo que Deus falou e está contra a palavra de Deus. Eu já vi profecia e a pessoa dizendo que foi Deus falando que uma pessoa iria se separar para casar com ela, porque Deus estava no negócio e ela iria prosperar. E aquela pessoa acreditou naquela palavra profética diabólica e estava esperando a pessoa se separar para poder casar com ela. Ei, o meu Deus não destrói um casamento para restaurar outro. O meu Deus não destrói um casamento para criar outro. O Senhor está dizendo: ei, analisa, examina, aleluia, a profecia. Se ela não estiver baseada na palavra, ela não veio de Deus, porque Deus não vai desfazer aquilo que Ele já falou. Entre a profecia e a palavra, fica com a palavra. Fica com a palavra. Amando relevação remanda. Remante rechondar. Aleluia. Eu sinto forte a presença do Senhor aqui. Deus está dizendo: ei, tenha foco, tenha determinação, tenha objetivo. Não para no meio do caminho, porque Deus é Deus de surpresa. Aí Zaqueu resolve ter uma outra estratégia. Se eu não conseguir avistar Jesus, então eu vou fazer algo diferente. E o que Zaqueu fez? Zaqueu foi além da multidão. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Você precisa ser um visionário. O que é ser visionário, pastor? Visionário é você fazer o que ninguém faz. Visionário é você pensar como ninguém pensa. Visionário é você chegar aonde ninguém vai chegar. Zaqueu poderia dizer: vou entrar no meio da multidão, passar por cima de todo mundo, mas eu vou avistar Jesus. Não, ele foi visionário. Ele disse: eu vou fazer o que ninguém faz. Você sabe por quê? Porque fazer o que todo mundo faz não surpreende mais ninguém, irmão. Falar o que todo mundo já fala não surpreende mais ninguém. Agora, quando você quebra protocolo da religiosidade
e ir além da expectativa humana, Deus quebra protocolo e te dá vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não lia a Bíblia, passe a ler. Se você nunca conheceu um monte, vai ao monte e ora. Se você não sabe o que é jejuar, jejua. Quebra protocolo, faça a diferença, chama a atenção de Jesus, mude a tua história. Pastor, eu nunca preguei na rua. Vai evangelizar, porque enquanto você está preocupado com as vidas sedentas, Deus se preocupa com o desejo do seu coração. Entenda isso. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto eu estava ali preparando para dar a comidinha para vocês, eu estou fazendo para o reino. E quando eu faço para o reino, Deus faz para mim. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Os cultos nos lares que vocês estão fazendo vai ter recompensa. Sabe o que Deus está dizendo? O jejum, a oração à meia-noite que estão orando, que estão jejuando em prol do evento, vai ter recompensa. Os domingos que você sai de longe para vir para cá, vai ter recompensa, diz o Senhor. Vai ter recompensa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém.